Então, nós temos aí 100 milhões de pessoas sem saneamento, um grande problema ambiental e social, e uma perspectiva de que investimentos possam ser feitos nessa área e resolver esse problema, não só do crescimento econômico, não só da questão ambiental, mas também social, tendo em vista que os pobres que ficam sem saneamento. Por outro lado, tem a grande preocupação que o marco regulatório do saneamento possa gerar um problema de acesso para as pessoas mais pobres, ou seja, nós temos essa dicotomia, temos uma grande oportunidade e vai depender se soubermos ou não aproveitá-los, tá? Então, nós vamos aqui ter hoje, tratando deste grande tema do novo marco legal do saneamento, perspectivas e oportunidades, com o doutor André Luiz Felisberto França, doutor André França, vamos tratá-lo assim, se me permite, tá? Ele é graduado em engenharia pela UFRJ, também pela UFRJ fez mestrado e doutorado, portanto, tem credenciais acadêmicas, mas não só acadêmicas, vamos ver aqui a questão do mundo da atuação profissional direta. Também tem curso de projetos na Getúlio Vargas, tem uma carreira no Rio de Janeiro, no Instituto Estadual do Meio Ambiente, como engenheiro e várias outras funções, assessor da diretoria de licenciamento ambiental, coordenador de planejamento estratégico, coordenador de projetos, diretoria de licenças e também em órgãos colegiados como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde ele foi vice-presidente da Câmara Técnica, ou seja, tem credenciais técnicas do ponto de vista do trabalho prático e credenciais acadêmicas. E agora está numa função extremamente chave, que é o secretário nacional de Qualidade Ambiental. E tem um grande problema / oportunidade para desenvolver. Nós estamos aqui para esse debate, eu gostaria de apresentar as pessoas, está o professor Leandro e a professora Sidneia. Eles vão nos auxiliar na condução dos trabalhos. Leandro, Sidneia. Boa noite, gente. Boa noite. Temos aí a presença da professora Mariângela Braga, nossa diretora, do professor Emerson, coordenador do curso, a professora Fátima, chefe do nosso departamento, tá? Então, nós vamos dar início aos trabalhos e, antes de iniciarmos, a gente pede autorização do doutor André França para que nós possamos gravar esse evento. Ele está sendo gravado, mas antes da sua fala, a gente pediria a sua autorização. Sem problema nenhum. Agradecemos também a presença dos professores do departamento que estão aí em peso, tá? Agradecer pessoas da comunidade que estão presentes. Eu não estou conseguindo ver a lista aqui, com a tela cheia depois. E um número expressivo de alunos, né? Então, esse tema atraiu muito interesse, tá? Em termos de metodologia, você fala em termos de por volta de 20, 30 minutos, você conduz, ok? Pode extrapolar um pouco e a gente fala, começando às 7h30, a gente encerra 8h30, ok? Muito obrigado, doutor André, por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-lo em nossa universidade. Com a palavra. Muito obrigado, professor Dr. Marcos Fábio Oliveira, todos os professores, alunos, nossa audiência que prestigia esse evento, um momento importantíssimo, né, em que o país teve, depois de muitas discussões no Parlamento, no Congresso Nacional,
seu novo marco legal de saneamento. Né? A atenção que nós temos dado ao Ministério, aqui no Ministério do Meio Ambiente, desde o início da nossa gestão aqui na Secretaria de Qualidade Ambiental, e com uma instrução muito clara do ministro Ricardo Salles, é de termos uma atenção especial ao meio ambiente urbano. Né? Essa é a nossa missão. O meio ambiente urbano, por muito tempo, ele foi negligenciado nas políticas públicas ou nas prioridades de outras gestões no governo federal. Mas como que a gente pode desprezar o local onde vive 85% da nossa população e não ter políticas ambientais? Não é possível, né? Isso é incompatível. Então, a nossa missão aqui é estruturar a agenda de qualidade ambiental urbana. Essa agenda, Dr. Marcos, ela tem 6 eixos estruturantes. Saneamento é um deles, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que herda na nova estrutura a competência administrativa, em cooperação com outros ministérios, como o meio ambiente, saúde, economia, enfim. Essa agenda também tem o eixo dos resíduos sólidos, por meio do programa Lixão Zero. Né? Temos desenvolvido aí projetos no âmbito do norte de Minas, Coda Norte tem apresentado soluções que temos expectativa de que muito em breve já comecem a gerar resultados efetivos na região, e Montes Claros, pela sua importância, né, como um centro na região, é importantíssimo para a viabilização desses projetos, tendo em vista que já dispõe de aterro sanitário privado para a disposição final dos resíduos. Não que a disposição final seja a intenção única, mas é importantíssimo poder contar com uma estrutura que tenha os seus controles ambientais adequados, até para que outras formas de destinação final de resíduos possam se desenvolver, como a reutilização, a reciclagem, o tratamento, a recuperação energética. A agenda ambiental urbana também tem um eixo voltado para áreas verdes urbanas, a qualidade do ar, a gestão das áreas contaminadas e o combate ao lixo no mar. Então, são eixos voltados para a melhoria da qualidade ambiental nas cidades, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Hoje aqui a gente vai se aprofundar em um desses eixos, que é o saneamento e a qualidade das águas. Mais especificamente sobre o novo marco legal do saneamento. E aí eu me recordo de uma frase, se não me engano, Dr. Marcos, Fernando Pessoa. Ele dizia assim: quando os ventos da mudança sopram, enquanto uns constroem barreiras, outros constroem moinhos. Isso bem alinhado ao que o senhor colocou no início, né? É crise, é oportunidade, é risco. O que tem nesse novo marco legal de saneamento? É isso que a gente vai discutir aí na próxima hora. Então, eu sou otimista e vejo otimismo no novo marco legal, e coloquei isso no título da apresentação: perspectivas e oportunidades. Né? Dizem que os orientais, especificamente os chineses, no ideograma que fala em crise, parte desse diagrama é constituído por um outro, onde tem a palavra oportunidade embutida. Então, eu penso que aqui a crise foi o que se viveu até agora. Quando se tem a 9ª economia do mundo, que somos nós, com 100 milhões de brasileiros sem acesso a coleta e tratamento de esgoto, esse já é o pior cenário. Né? Não tem como imaginar algo que seja minimamente compatível com o desenvolvimento que o país teve, ter mais de 100 milhões de pessoas pisando no esgoto, com os filhos expostos a condições insalubres, com impactos na saúde. Quando a gente pensa em algo mais essencial ainda, que é o acesso à água potável, hoje 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Estamos em 2020. Então, o novo marco legal de saneamento, ele vem trazer soluções para esses problemas. Né? Temos aí, no campo dos resíduos sólidos, mais de 3 mil municípios dispondo seus resíduos em lixões. O país gera 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, que são aqueles resíduos domiciliares, mais os resíduos, né, da limpeza pública. Desses 80 milhões de toneladas,
29 milhões vão para lixões, ou os chamados aterros controlados, que estão mais para lixões controlados do que aterros, ou seja, disposição inadequada. E mais de 6 milhões de toneladas sequer são coletados, ou seja, de 80 milhões de toneladas, 35 milhões vão parar no meio ambiente, poluindo o solo, poluindo as águas, comprometendo fontes de abastecimento. Esse é o caos que se criou. Já está aí. Precisamos resolver. E isso não é problema de partido A ou partido B, não é uma questão política, é uma questão da sociedade brasileira. Precisamos encontrar uma resposta, independente de cada convicção política que cada um tenha. Né? Precisamos dar resposta porque esse cenário, quando a gente pega só o cenário dos lixões, né? Esses mais de 3 mil municípios respondem lixões, dos 5.570, e a gente vê, aqui a gente tem uma audiência muito qualificada na Escola de Economia. Né? Por que a gente não analisa os impactos econômicos dos problemas ambientais, como alguns países fazem? Porque isso faz mudar a perspectiva e a priorização. Um estudo realizado pela Abrelp, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, com quem o Ministério tem acordo de cooperação, inclusive, mostrou que o custo dos lixões, só em termos de saúde pública comprometida, o estudo chama Saúde Desperdiçada, está disponível aí na internet. Ele mostra que só o impacto dos lixões no sistema de saúde representa um custo de $1 bilhão por ano. Custo muito menor seria a gestão adequada desses resíduos. Não só a gestão no sentido de dispor em um local melhor, mas no sentido de reinserir esses materiais na cadeia produtiva, né? Gerando emprego, gerando renda, poupando energia. Né? Eu lembro que a reciclagem de uma lata de alumínio, ela poupa 95% de energia, ao mesmo tempo que reduz, na mesma ordem de grandeza, as emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso mora no grande assunto saneamento básico. E ainda tem um quarto pilar, além desses 3 que eu falei agora, que é a drenagem das águas pluviais. Assunto importantíssimo, né? Vemos, infelizmente, de forma recorrente, o impacto quando há chuvas mais severas, né? Em termos aí de enchentes, alagamentos e outras condições que tantos prejuízos econômicos trazem à sociedade, né? A falta da drenagem adequada das águas pluviais urbanas. Isso tem a ver também com um dos eixos que eu falei da agenda, que nós temos trabalhado, e teremos lançamento em breve, né? Deixo aqui o convite para que acompanhem, né, no site do Ministério, nas redes sociais, porque estamos sempre lançando novidades, projetos e ferramentas tecnológicas que podem ser aqui também empregadas na universidade para estudos, pesquisas e outros desenvolvimentos. Tem muito a ver com as áreas verdes urbanas, porque as cidades passam por um processo acelerado de impermeabilização, compactação do solo, e muitas vezes a expansão urbana não é acompanhada de um processo de planejamento adequado. Não poderia ser diferente, né? Você junta a impermeabilização excessiva com falta de planejamento e ordenamento na ocupação do solo, a água não encontra caminho para escoar, se acumula, e esse acúmulo aumenta aí os impactos de enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, né? Trazendo também impactos econômicos. Veja, por que eu construí todas essas conexões nesse primeiro slide, para mostrar que tudo isso tem impactos econômicos diretos. E aqui estamos falando uma audiência com majoritariamente economistas ou futuros economistas, não é isso? Então, tudo que nós falamos aqui em saneamento básico, seja o eixo do esgoto sanitário, seja do abastecimento de água, seja da drenagem, seja dos resíduos sólidos, todos têm impactos e todos trazem oportunidades
para o seu desenvolvimento e aprimoramento. A linha do tempo do marco legal, né, pegando só as discussões mais recentes, começa em uma medida provisória em 2018, né, 868, depois uma outra medida com teor diferente, a 844, que, não prosperando, deu início ao PLS 3261, né, teve origem no Senado. Um outro PL teve origem na Câmara, o PL 4162, que, ao final, né, resultou na lei do novo Marco Legal de Saneamento, que foi sancionado no dia 15 de julho, a Lei 14.026. O que essa lei traz? Ela vai além de impactos na política de saneamento básico, ela modifica 7 outros diplomas legais. E aqui, em síntese, mas para a gente não perder a abrangência do impacto trazido pelo novo Marco Legal de Saneamento, né, altera a lei de criação da ANA, trazendo outras competências, né, como, por exemplo, a de editar normas de referência para o serviço de saneamento. O próprio nome da agência modifica para incluir o saneamento básico na sua competência. Altera também a Lei 10.768 para criar o cargo de especialista em recursos hídricos, a 11.107 para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos, né, de que trata o artigo 175 da Constituição. A 11.445, do saneamento básico, naturalmente, foi alterada em grande extensão nos seus diversos capítulos constituintes. A 12.305, no que trata da disposição final ambientalmente adequada. A 13.089, Estatuto da Metrópole, né, principalmente em relação às micro-regiões. E a 13.529, para autorizar a União a participar de fundo com finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Então, esse aqui é o arcabouço legal, né, impactado pelo novo Marco Legal de Saneamento. O cenário de hoje foi aquele com que eu abri a apresentação. Aqui está a crise, aqui está a necessidade de mudança urgente, né? As 100 milhões de pessoas que não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto, os 35 milhões que não têm acesso à água tratada. Isso tem que incomodar as pessoas, isso tem que incomodar os governos, tem que incomodar a sociedade civil, tem que incomodar o setor produtivo. Porque aqui a gente está falando de saúde desperdiçada, de oportunidades perdidas e de condições completamente incompatíveis, né, aquelas minimamente desejáveis. A Política Nacional de Saneamento Básico, que foi a que teve a sua estrutura alterada com o novo marco legal em grande extensão, ela tem esse recorte, né, estabelece princípios, a questão da titularidade, a prestação regionalizada, que passa, inclusive, a ser requisito para que se tenha acesso a recursos da União, né, segundo aí o artigo 50, inciso 7, o planejamento, a importância da regulação e também da fiscalização, os aspectos econômicos e sociais, os aspectos técnicos, os colegiados e a política federal de saneamento básico. Nesse ponto, é importante lembrar o seguinte: o novo Marco Legal de Saneamento, ele ainda está em construção, na medida em que decreto regulamentador e outros decretos, né, cujo regulamento foi apontado como necessário na política, ainda estão em construção. Alguns já foram realizados, né, e publicados, outros ainda estão em discussão e serão publicados em breve, atendendo aí aos prazos legais. E a sua execução também trará muito aprendizado. Na apresentação, eu destaquei alguns pontos do novo marco legal, né, que tem maior interface com a nossa audiência, com o público que nos assiste, para que a gente possa daí ter insumos para discussão, para o debate de ideias, natural e oportuno no ambiente acadêmico. Então, um primeiro aspecto, a importância da racionalização. A racionalização na prestação do serviço, ela foi mais destacada, priorizada, né? Seja aí por meio da redução e do controle das perdas de água, né? O Brasil tem índices elevados de perdas de água, isso aí são recursos desperdiçados,
né, e falta da água potável para quem precisa. O estímulo à racionalização do consumo pelos usuários e o fomento à eficiência energética, né? Aqui, o combate ao desperdício não é só da água potável, né, o bem tratado, mas também da energia gasta para que ela esteja disponível, né, na torneira, nas casas das pessoas. O reuso dos efluentes sanitários, né, e o aproveitamento de águas de chuva. Também, no aspecto da racionalização, um destaque especial é dado para a prestação regionalizada dos serviços. Falávamos há pouco de uma experiência exitosa na região norte de Minas, que é o Codanorte, né, o consórcio da região norte, que atua com ênfase na gestão de resíduos sólidos e tem demonstrado bons resultados e bons projetos, né, que serão aí alguns já implementados e outros serão implementados em breve. E aqui, qual é a importância dessa prestação regionalizada quando a gente considera a estruturação da prestação de serviço? Justamente poder ter ganhos de escala para levar a universalização colocada na lei, né? A meta colocada na lei e as metas que tem que estar refletida nos contratos de agora em diante. E, além disso, a viabilidade técnica, econômica e financeira dos serviços. Quando falamos em eficiência, a seleção competitiva do prestador dos serviços, né? A prestação concomitante do serviço de abastecimento de água e de esgoto sanitário. E o dispositivo que veda a distribuição de lucros e dividendos do contrato em execução pelo prestador de serviço que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de serviço público de saneamento básico. Então, o que isso traz? Isso trará para o mercado financeiro, acionistas, enfim, um cuidado, né, e uma atenção muito maior nos investimentos que são feitos, porque se não houver comprovação do cumprimento das metas e dos cronogramas, isso afeta também quem investiu os recursos, uma vez que afeta a distribuição dos lucros e dividendos do contrato. Então, um ponto de atenção que destacamos aqui. E se fala muito da universalização, né? Mas qual é, de fato, essa meta de universalização? O novo marco ele prevê que até 31 de dezembro de 2033, 99% da população tem acesso à água potável e 90% da população acesso a coleta e tratamento de esgoto. O que isso já sinaliza nos números postos? Que não será viável até para que se atendam às metas, prestar o serviço apenas em áreas mais favorecidas. Porque há um sistema de freio e contrapeso, né? É o colocado aí no popular como o modelo filé e osso. Não dá para ficar uma parte só com filé, outra parte só com osso. Ou não dá para ficar uma parte só onde já é mais fácil prestar o serviço, enquanto outras áreas que, infelizmente, não contaram com o desenvolvimento de infraestruturas, né, elas também não podem ficar para trás. E a meta de universalização, que tem rebatimento nos contratos, né, nas modelagens da prestação regionalizada e outros arranjos, ela justamente traz esse compromisso de que os recortes feitos observem o atendimento e que não deixe para trás áreas que não tiveram investimento ao longo das últimas décadas. Mais do que isso, temos também aspectos importantes na regulação, né? A regulação e a fiscalização concomitante. Então, o estabelecimento dos padrões e das normas, né? Quais são os objetivos principais da regulação no âmbito do novo marco legal de saneamento? Estabelecer os padrões e normas para adequada prestação e expansão da qualidade dos serviços. Então, não é só uma questão de quantidade, como nós vimos na universalização, mas também a qualidade da prestação. Não adianta levar
a 99% da população água potável se o abastecimento é intermitente, se falta água por boa parte do período da prestação. Isso também reflete em indicadores que são acompanhados durante a execução do serviço. Então, tem um aspecto quantitativo de um lado e o aspecto da qualidade da prestação do serviço por outro. Daí a importância da regulação e da fiscalização. De um lado, estabelecendo as regras do jogo e, de outro, verificando se essas regras estão sendo cumpridas. Tá? E aí, há normas de referência que serão editadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para orientar a regulação nos entes subnacionais. Além disso, um outro aspecto importante, um objetivo da regulação, é garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas no contrato de prestação de serviços, né, de forma alinhada aos planos municipais ou regionais, né, da prestação, no caso da prestação regionalizada. A gente destaca também como objetivo prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, né, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E um aspecto muito importante, né, que é definir as tarifas que tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, ou seja, o princípio, né, que orienta que a tarifa cobrada seja a menor possível, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Achar esse ponto de equilíbrio, né, não é a tarefa da mais simples, mas é igualmente necessário. E daí as diretrizes e orientações que serão fornecidas pela agência reguladora, a ANA, né, tem um papel importantíssimo, além do trabalho que será feito na regulação nos entes subnacionais. A universalização dos serviços também devem ter outros critérios, né, atendidos, como falávamos, a questão da qualidade, né, a não interrupção de serviços, a redução das perdas e a melhoria no processo de tratamento, né? Tem aqui também impactos no licenciamento ambiental, no sentido de compatibilizar o lançamento dos efluentes com as classes dos corpos hídricos, né? De forma que progressivamente isso seja alcançado, e também de forma que o licenciamento de unidades relacionadas ao saneamento básico sejam priorizados nos órgãos ambientais, tendo em vista o cenário que precisa ser revertido. Uma outra informação importante no campo da gestão é o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, que já teve a sua primeira reunião realizada recentemente, para assegurar a implementação da Política Federal de Saneamento Básico, compõe um dos capítulos da Lei 11.445, e articular a atuação de órgãos e entidades federais na alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. Importante dizer que não será apenas com recursos públicos, né, que se chegará à universalização, né? As mudanças trazidas vêm no sentido de prover previsibilidade e segurança jurídica para atrair investimentos pelo setor privado. Não apenas o privado, o público também pode concorrer, né, mas concorrem, a partir de agora, nas mesmas condições. E o CISB tem essa função, né, principal de assegurar a implementação ao mesmo tempo da articulação da atuação com outros órgãos. Ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com quem nós trabalhamos em conjunto em várias frentes, né, e o Ministério integra, o Ministério do Meio Ambiente, integra esse conselho. Né? A ANA, né, passa a ter esse condão também do saneamento básico na sua denominação. E o que muda do ponto de vista, né, do papel da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico? Eu destaquei aqui algumas das mudanças, né? E o papel, né, da ANA no sentido de emitir normas de referência
Então, isso abrange padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico, a redução progressiva e controle da perda de água, a regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, a metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados, as normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto, né? Ou seja, aquele que engloba apenas o esgoto sanitário, sem compartilhar com drenagens que misturam, né, com as águas pluviais. Além disso, a padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos, né, firmados entre o titular do serviço e o delegatário, a governança das entidades reguladoras, o sistema de avaliação do cumprimento de metas e ampliação da universalização da cobertura dos serviços, as metas de universalização, o reuso de efluentes tratados, em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública, o conteúdo mínimo para a prestação universalizada e a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, a contabilidade regulatória e parâmetros para determinação da caducidade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Então, percebe-se desse quadro, né, um desafio que se coloca a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que foi reestruturada justamente para atender, né, os novos apontamentos trazidos pelo novo marco legal. Além disso, a ANA passa a emitir normas, né, relacionadas a resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, a responsabilização pelo saneamento, né, os municípios e Distrito Federal são os titulares, podendo conceder os serviços, e um destaque é dado também aos consórcios públicos e convênios de cooperação que podem ser estabelecidos. Temos muitos consórcios no país atuando no saneamento básico, na gestão de resíduos, e isso foi também enfatizado no novo marco legal. A participação da iniciativa privada, né? Aqui, a conta, né, que foi apresentada para a universalização, né, o número que se colocou foi da ordem de grandeza de 700 bilhões de reais. Então, mais do que certo de que não será apenas com recursos públicos que a universalização será alcançada. Então, a importância da participação da iniciativa privada se dá de forma inequívoca, considerando o passivo existente e a meta pactuada que aponta para 2033, né, salvo casos excepcionalíssimos, a universalização nos números que já foram apresentados. Então, os responsáveis, né, os titulares, poderão permitir a exploração de serviços por meio das concessões, por meio de licitação. Né? Hoje, os contratos são estabelecidos diretamente, sem concorrência. Como melhorias, aumentar a concorrência, e quando se aumenta a concorrência, né, o cidadão é beneficiado. E a participação, é importante frisar aqui, não é só para a iniciativa privada. Né? O que se estabeleceu foi uma concorrência que envolva, com as mesmas regras e critérios, empresas públicas e privadas. Né? Então, o que se estabelece um fim também com condições específicas e ressalvas, em algumas questões excepcionalíssimas, é o direito de preferência de companhias estaduais sem licitação. E essa é a mudança efetiva. Em termos de perspectivas e oportunidades diretas, né, números aí apontados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, é de atração de mais de 700 bilhões de investimentos e geração correspondente de 700 mil empregos nos próximos 14 anos. Licitação obrigatória, né, estabelecida aí no artigo 10. A
prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integra a administração do titular. Lembrando aqui, pode ser feito pelo próprio titular. Ele tem a opção dele fazer o serviço. Ou ele pode celebrar um contrato de concessão, mas tem que ser mediante prévia licitação. Então, é importante que a gente olhe exatamente o que está escrito na lei. Porque muitas vezes se fala e tal, e a comunicação, ao longo do caminho, ela vai perdendo elementos que são importantíssimos e depois ela vira algo que não reflete o que está escrito na lei, né? Então, não se fala em acabar com a prestação do público, se fala do público concorrer com o privado nas mesmas condições, né, de se ter prévia licitação antes da concessão do serviço. Isso é o que passa a ser a regra, né? Então, e nos termos do artigo 175 da Constituição, vedada a disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Por quê? Porque muito da transformação necessária para a universalização, ela requer previsibilidade de investimentos que se recuperam no médio e no longo prazo. Então, se você trabalha a todo momento com instrumentos precários, que não trazem segurança jurídica e que, por sua vez, não permitem investimentos que demandam maior tempo para o seu retorno, alguns tipos de empreendimentos e de infraestruturas não se viabilizam. Tanto é que não se logrou, até agora, resultados diferentes daqueles que foram apresentados. 100 milhões de brasileiros ficaram pelo caminho nos últimos anos. O que o novo marco legal pretende é trazer esses brasileiros que ficaram de fora do saneamento para condições dignas, né, e salubres e sustentáveis, do ponto de vista econômico e também ambiental. Então, alguns pontos importantes que eu destaquei em relação aos contratos, né, o que eles têm que prever obrigatoriamente? Metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de água de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados. Um outro ponto importante, possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, incluindo a alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de água de reuso, com possibilidade das receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso aplicável. Também deve prever no contrato, obrigatoriamente, a metodologia de cálculo, né, de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato, e a repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. Os contratos celebrados deverão estabelecer metas de expansão dos serviços, redução de perda e distribuição, qualidade na prestação, eficiência e uso racional e o reuso, né, de efluentes. E um dos pontos que eu destaquei no início da apresentação foi a alteração trazida na Lei 12.305, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui o ponto principal é o que trata, além de outros, né, que impactam resíduos sólidos urbanos, né, como um dos eixos e pilares centrais do saneamento básico, mas o que trata da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O que se confundiu ao longo do tempo com o fim dos lixões. Mas, a rigor, se olharmos a letra fria da lei, quando se fala em disposição final ambiental adequada dos rejeitos, né, o que se quis dizer é o seguinte: o que é o rejeito? O rejeito é o resíduo que não tem, dada circunstâncias de onde ele está, outra forma de aproveitamento, outra forma de destinação final, seja pela reutilização, reciclagem, tratamento
Ou seja, falando num português mais claro, quando eu não tenho mais o que fazer com o resíduo, ele é classificado como um rejeito. E se ele é um rejeito, a única forma de disposição que a lei permite, né, é a disposição em aterro. Qualquer aterro? Não. Aterro sanitário, que também é definido na lei como aquele que tem os controles ambientais e técnicos adequados para receber esses materiais. Controles para o tratamento do chorume, para a captura, para a coleta, né, e, idealmente, o reaproveitamento dos gases gerados na decomposição da matéria orgânica. Enfim, o aterro sanitário não se confunde com o lixão, nem com o aterro controlado. O lixão e o aterro controlado, eles são formas inadequadas de disposição, porque ele não tem controles ambientais apropriados. O aterro sanitário, ele tem os controles ambientais apropriados, mas, ao mesmo tempo, a própria política diz que a disposição no aterro deve ser a última opção, ou seja, aquilo que não se conseguir reutilizar, reciclar, tratar. Antes disso, ela fala até em não geração e redução. Mas, uma vez gerado, aquilo que não pode ser reutilizado, reciclado, tratado, enfim, aproveitado de qualquer outra forma, isso tem que ir para o aterro sanitário. Então, quando ela colocava a disposição final, e o primeiro prazo era 2014, né, da Lei 12.305 de 2010, o que se quis dizer é o seguinte: olha, só leve para o aterro sanitário aquilo que não tiver outra forma de aproveitamento. Isso é que quer dizer disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Porque a lei fala que só pode ter disposição final se for aterro sanitário. E só pode levar para lá o que não tem aproveitamento, que é o rejeito. Mas acabou que isso foi enterrado. Tem aquele negócio de que algo dito mil vezes acaba virando o entendimento comum. Isso acabou sendo interpretado ao longo do tempo como prazo para encerramento de lixões. Uma coisa ou outra, o fato é o seguinte: esse mesmo dispositivo, com essa mesma redação, estabeleceu aqui uma repactuação desse prazo para 2024. Mas, para fazer uso desse prazo, alguns requisitos têm que ser cumpridos. Senão, o prazo é 31 de dezembro de 2020, agora, né? Faltando aí poucos meses. Então, qual é a condição para que se tenha o prazo de até 2024? Por que até 2024? Porque aqui há um escalonamento, né, de municípios maiores até os menores, começando em 2 de agosto de 2021 até 2 de agosto de 2024, dos maiores para o menor. Mas, para isso, quais são as duas condições? O município ou o arranjo regional, enfim, tem que ter o plano municipal ou intermunicipal de resíduos sólidos, ou seja, tem que ter o seu instrumento de planejamento, que pode ser, inclusive, dentro do plano municipal de saneamento básico, se ele tiver ali o conteúdo mínimo exigido pela política de resíduos. Então, plano e sistema de recuperação de custos. Esse é um aspecto fundamental, se não um dos mais importantes, né, destacados com muita propriedade no novo marco legal. Se não houver sustentabilidade econômico-financeira, o serviço não se sustenta, né? Assim como a luz, o telefone, a internet, né? São serviços prestados e eles têm um custo. Muito Secretário? bem. Oi. Já finalizei aqui, só para não perder o encadeamento das ideias. Tem muita pergunta, viu? Certo. Então, esses dois requisitos, sistema de recuperação de custos e plano, se o município ou o contexto, o consórcio ou o arranjo regional tiver esses dois requisitos atendidos, ganha-se um prazo adicional que vai até 2024, como expliquei. Quem não tem, o prazo para o chamado encerramento de lixões é 31 de dezembro de 2020. E com isso, como eu disse, que era o último slide, eu encerro aqui a apresentação e fico à disposição da nossa audiência para a discussão e o debate sobre esse importante tema para milhões de brasileiros. Obrigado pela atenção. Vou aqui descompartilhar a tela
e restituo a palavra para o nosso organizador. Muito obrigado, secretário. Foi uma brilhante explanação. Eu mesmo já tenho um monte de perguntas, mas eu vou passar para a professora Sidney e o professor Leandro, que vamos priorizar as perguntas do público. Só vou falar uma coisa antes. Se eu não me engano, o nome é Rodolfo. Pediu para que nos fosse repassado esse slide para que a gente fizesse chegar à mão dele. O objetivo de despertar pesquisadores já foi alcançado, viu? Tem gente já querendo estudar esse tema. Certo. Com a maior satisfação. Eu vou enviar por WhatsApp para o Emerson. Perfeito. Ele distribui. Muito obrigado. Sidney, Leandro, com a palavra. Eu tenho perguntas, mas eu faço depois. Ok. Estou à disposição. Só um minuto, Sidney. Secretário, nós vamos ter um diálogo interessante aí na Semana de Economia, que na segunda-feira vai ter saúde e desenvolvimento, né? Uma perspectiva do debate com o Dr. Carlos Augusto Gabrois da Gadelha da Fiocruz, ou seja, parceiro aí do Ministério, ou seja, vamos ter aqui esse bate-bola, saneamento, também saúde, depois vamos discutir saúde. Eu peço à professora Camila que mais ao final da palestra poste aqui no nosso chat o link desta palestra de segunda, viu? Sidney, com a palavra. Ok. Como são muitas perguntas, eu vou tentar agrupar por assuntos mais parecidos, dúvidas mais parecidas, ok, secretário? Sim. Então, a primeira pergunta aqui do José Ataíde: quais regiões do país serão possivelmente mais beneficiadas pelo marco legal de saneamento? Espera-se que players estrangeiros venham atender a demanda criada de obras e serviços? E o Rodolfo Ribeiro também fez uma pergunta sobre municípios. Com o novo marco legal, como o senhor avalia os municípios que prestam os serviços de saneamento básico diretamente por meio de secretarias, órgãos ou autarquias municipais, já que não se tratam de empresas públicas? Esses municípios também terão de fazer licitação? Apesar de já ter entrado um pouco nesse assunto, é a pergunta aí do Rodolfo Ribeiro. Certo. A gente pode ir respondendo em duplas, de repente, alguma coisa assim, para ficar mais fácil para a nossa audiência acompanhar. Bem, em relação à primeira pergunta das regiões, né, a meta global estabelecida para a universalização, ela tem que ser desdobrada de forma que, no conjunto, se chegue nos mesmos patamares. O recorte vai depender de cada região, de cada estado, de cada condição, onde foi desenvolvida mais infraestrutura ou menos, mas, ao final, a meta de universalização tende a ser atendida, né? Lembrando, há critérios de sustentabilidade econômico-financeira, mas também técnico, de viabilidade. Esses arranjos, essas modelagens já começaram a ser feitas. Muitos dos estados estão, nesse momento, justamente discutindo, e há projetos também no âmbito do governo federal, de como esses blocos regionais melhor sustentam aquilo que se colocou como meta para que seja alcançado até 2033, né, seguindo outros requisitos e diretrizes que foram ou serão ainda mais detalhadamente regulados e que contarão com fiscalização. Então, todas as regiões do Brasil, respondendo à pergunta, elas serão beneficiadas, né? De acordo com esses recortes, o tempo pode variar, de ser mais rápido ou menos rápido, mas o horizonte é chegar em 2033 com 99% da população atendida com água potável, ou seja, não tem como atender essa meta se todas as regiões não estiverem sendo atendidas, ao mesmo tempo que a meta de 90% para coleta e tratamento de esgoto passa pelo desenvolvimento dessas infraestruturas em todas as regiões e estados do país. Em relação à segunda pergunta, né, sobre se o município pode prestar diretamente serviço, sim, o novo marco legal de saneamento,
ele traz essa condição. Ele é o titular. Ele pode fazer ou pode conceder, ou pode delegar. Só que tudo tem regras, né? Há agora, de forma mais clara e com responsabilizações associadas, metas para serem cumpridas, não apenas quantitativas, mas também relacionadas à melhoria da qualidade do serviço prestado. Secretário, boa noite. Duas perguntas sobre a universalização. Uma da Raquel, ela pergunta assim, como tratar a universalização do saneamento diante da falta da regularização fundiária, que deixa principalmente a população pobre e invisível, e também do Rodolfo, né, como será medida a universalização? Apenas por quantidade de ligações prediais ou também será considerada a qualidade, continuidade e acessibilidade? Muito interessante as perguntas aí da Raquel e do Rodolfo. Boa noite, Leandro. Bem, a regularização fundiária, de fato, é um grande desafio no nosso país, né, com reflexo na implementação e no desenvolvimento de inúmeras políticas públicas. É um ponto que deve ser considerado, né, traz desafios, sim, mas não se pode prorrogar o prazo da universalização por essas dificuldades. São dificuldades que, como outras, terão que ser resolvidas. Não tem coisas que na vida se tem que resolver. Se a implantação de uma solução passa pela regularização, isso vai ter que ser feito da melhor forma possível. E o novo marco legal, ele traz alguns sistemas de freios e contrapesos justamente para equilibrar que algumas dessas áreas que sabemos têm carências de diversas infraestruturas sejam também contempladas e beneficiadas com a universalização. Em relação da medição, é muito importante a pergunta, né? Há vários requisitos e critérios que espelham não só as normas que serão feitas para regulação, mas que espelham requisitos e compromissos presentes nos contratos que vão trazer inúmeros indicadores para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Então, respondendo à pergunta do Rodolfo, são as duas coisas, não só quantitativo, mas também da qualidade desses serviços e com indicadores que devem, ao mesmo tempo, atender aos instrumentos regulatórios e também aos instrumentos de planejamento de saneamento básico. Então, vamos lá. O Rodolfo também pergunta quais os impactos, né, do novo marco regulatório para o abastecimento de água e tratamento de esgoto nas comunidades rurais e de que forma, né, essa parcela da população será incluída nas políticas de universalização. Muito boa pergunta. E tem uma outra? Temos várias. Não, a gente pode fazer. Vamos em duplas. Vamos respondendo em duplas. Vamos em duplas, sim. Tem uma outra aqui que também, mais ou menos, no mesmo assunto. É uma pergunta da Elisângela. A relação entre saneamento e saúde é direta, pois quanto maior a oferta dos serviços básicos de água, coleta e tratamento de esgoto geraria mais saúde e bem-estar. Assim sendo, será que com essas melhorias haveriam diminuições nas filas do SUS, que estão aí avolumadas pelas doenças e epidemias como a dengue, zika e o próprio Covid? Duas perguntas muito interessantes. Em relação à pergunta do Rodolfo, né, o impacto no abastecimento, o impacto é direto, porque se pretende se chegar a 99% da população atendida com água potável, isso traz um impacto direto no abastecimento, na implantação de unidades de tratamento de água no volume necessário para atingir esse percentual. Em relação às comunidades rurais, elas não foram deixadas de fora, né? Há dispositivos específicos que tratam, inclusive prevendo, né, as soluções distribuídas, né? Nem isso vale aqui uma explicação.
as soluções de tratamento de esgoto, elas variam de acordo com a quantidade do esgoto gerado da população atendida. Muitas vezes, e é verdade, e vejo que daí vem a motivação para a pergunta do Rodolfo, é que quando não se tem, né, grandes volumes, muitas vezes você tem mais dificuldade, né, de ter ganhos de escala que trazem aí maior atratividade para esse tipo de investimento. Mas o novo marco legal traz a previsão de que, inclusive, essas áreas sejam atendidas por soluções de tratamento distribuído, ou seja, soluções que atendem público menor em recortes menores, e muito desse trabalho vem sendo feito pela Funasa, e há também no Ministério do Meio Ambiente algumas iniciativas, porque a tecnologia avançou muito nos últimos anos, né? Quando a gente fala de tratamento, né, fossa-filtro, que é muito comum no interior, nas comunidades rurais, a gente sabe que a eficiência é 50% a 60%. Hoje já há tecnologias que levam unidades de estações de tratamento compactas para atender uma residência que atendem mais de 90% de remoção de carga orgânica. Então, o avanço tecnológico, ele é um forte aliado na universalização, porque ele tem permitido miniaturizar as soluções, tanto do tratamento de água quanto de efluente. E com isso, a tendência é que essas soluções, uma vez que elas ganhem mercado, que vai ser possibilitado pelo novo marco legal, elas reduzam seus custos e, com isso, também essas comunidades têm um tratamento adequado do seu esgoto. Projetos bem-sucedidos também pela Embrapa têm sido realizados nessas comunidades. Então, a conjugação desses fatores leva, né, a crer que essas comunidades também terão atendimento das suas necessidades de saneamento. E a outra pergunta muito interessante em relação à relação com a saúde. É direta. A relação é direta. Vários estudos, e aqui eu cito referências do Instituto Trata Brasil, mostram o impacto da falta de saneamento na saúde das pessoas, né, e não só na saúde, como na economia. Estamos aqui falando com um público qualificado na economia. E alguns poderiam pensar, mas como que afeta a economia? Afeta porque a pessoa que não tem saneamento, ela fica mais sujeita a contrair doenças de veiculação hídrica. O adulto doente falta ao trabalho. Isso, em grandes proporções, traz um impacto para a economia no absenteísmo. A criança doente, ela falta à escola. Isso, em grande proporção, traz um impacto para a educação, que, por sua vez, no futuro, terá um impacto para a economia, porque eu também perco ali, ao longo do caminho, né, algumas pessoas que ficaram sem o serviço adequado e, com isso, comprometeram a sua saúde, né, em uma relação direta. Né? Algumas relações são colocadas, 1:5, 1:7, 1:10. O fato é, se gasta mal quando se gasta para recuperar a saúde, que poderia ter a doença evitada com uma solução de tratamento apropriado. Então, o que eu quero dizer? Sempre que o gasto for para a saúde desperdiçada, a gente está gastando mal. Porque se a gente estivesse investindo no tratamento, e se essa pessoa tivesse água potável, tivesse o seu esgoto tratado, possivelmente a um custo muito menor, né, em resíduos isso já é demonstrado, a um custo muito menor, ele não teria aquelas doenças e não teria os impactos decorrentes. Então, a relação é direta e algo, e aí muito oportuno aqui o público ser de economia, é muito comum em alguns países a análise de true value, né? E muitas vezes não é feita aqui no país. O que eu quero dizer com isso? Se nós contabilizássemos, quantificássemos todos os impactos trazidos, né, não só na degradação da qualidade do meio ambiente, como a contaminação do solo, a poluição das águas e a sobrecarga que se traz nos sistemas de tratamento ajusante nos corpos hídricos, se tudo isso fosse contabilizado, mais os custos em saúde, mais os custos na economia, a gente teria o real impacto da falta de saneamento. Como essas análises não são muito comuns, a gente tem estimativas, tem algumas
alguns quadros gerais, mas é um assunto fértil para a academia estudar, fazer uma análise Truvalli, uma análise mais detalhada de impactos do que é perdido com a falta de saneamento, porque isso pode ser, inclusive, instrumento para priorização de políticas públicas no âmbito dos estados e municípios. Secretário, o tempo encerrou. Da nossa parte, a gente ficaria muito mais tempo. Eu vou perguntar, tendo em vista que o senhor falou que tem uma agenda cheia. A gente pode estender mais uns 10 minutos, uma rodada 10 minutos, podemos. Ficamos 10 minutos para acomodar mais algumas perguntas. O compromisso com o senhor começou pontualmente, terminar pontualmente. Mas o assunto ele leva a muitas questões e é natural. E é bom que seja assim, porque quanto mais esclarecimentos tiver, quanto mais o assunto tiver compreendido, melhor para todos, né? E o ambiente da academia é super propício para isso. Nós vamos ter que marcar um outro encontro. Leandro. Oi, secretário. Agora nós temos a participação de duas professoras. Uma é a Sheila Martins, do curso de Engenharia, aqui da Unimontes, e ela pergunta assim: com tarifas reduzidas, como atuarão as empresas privadas para atender a universalização ao acesso, visto que as regiões carentes do nosso país não têm acesso ao saneamento? Tá? E a outra pergunta da nossa chefe de departamento, professora Maria de Fátima, né? Ela agradece pela exposição e pergunta: o senhor ressaltou a necessidade, né, do casamento entre regulação e fiscalização, né? Sabemos dos gargalos em relação à fiscalização, né, e como equacionar esse gargalo que o marco legal vai conseguir os resultados. Duas excelentes perguntas, né? Agradeço a professora Sheila, a professora Maria de Fátima. Bem, a primeira em relação a tarifas reduzidas e universalização. Esse é um ponto de equilíbrio que tem que ser achado. É fácil? Não, não é fácil. Demanda estudos, né? Demanda conhecimento técnico, conhecimento aí das ciências econômicas também. E o ponto, né, que vem da regulação, né? Um dos objetivos da regulação, inclusive, é esse, vai ser definir a tarifa que tenha tanto o equilíbrio econômico-financeiro quanto respeite a modicidade tarifária, ou seja, o princípio da menor tarifa possível. Então, o novo marco legal do saneamento, ele já foi construído considerando que a solução passa pelas duas coisas: a menor tarifa possível, mas ao mesmo tempo que represente equilíbrio econômico-financeiro. Ao mesmo tempo que eu tenho um mecanismo que gera eficiência e eficácia do serviço, né, e que vão permitir ganhos de produtividade. E aí a saída, né, para essa questão é o ganho de escala, a prestação regionalizada. Porque se eu tiver um bloco que todos já têm uma infraestrutura desenvolvida, que o trabalho a fazer é muito pouco, ou se eu tiver de outro lado, aqueles que não têm nada desenvolvido, que vai precisar fazer tudo do zero, eu não fecho a conta nem para um lado nem para o outro. Um não consegue atender a modicidade tarifária, o outro não vai conseguir atender o equilíbrio econômico-financeiro. Então, na regulação, a orientação que vai ser dada é que a construção desses blocos regionais considere aqueles que estão mais avançados, mas também tem os que estão menos avançados. Essa composição vai variar de acordo com cada região, porte e outras características da população que ali reside, mas num modelo que, coloquialmente, né, vulgarmente, a gente chama do filé e osso. Tem aquela parte mais nobre e tem aquela parte que precisa ainda se desenvolver e onde os investimentos serão mais intensivos. Então, professora Sheila, o novo marco ele já foi construído sabendo-se disso e estabelecendo sistemas de freios e contrapesos para garantir que as duas coisas sejam alcançadas, equilíbrio e, ao mesmo tempo, a menor tarifa possível. Em relação à pergunta da professora Maria de Fátima, da regulação e da fiscalização, são dois importantes pilares, né, atribuídos aí ao governo, e o equacionamento disso
ele também vai variar de acordo com o modelo, o contexto, o bloco regional, o recorte geográfico de estudo, mas ele passa, invariavelmente, por um fortalecimento das estruturas de fiscalização. Porque, veja, sem a regulação não há previsibilidade e segurança jurídica, e sem a fiscalização não há garantia de que as regras do jogo estão sendo cumpridas. Então, tudo na vida é uma questão de priorização, né? A priorização necessária para atender às metas do novo marco legal passam pelo fortalecimento da regulação e fiscalização. Isso não há como se ter uma política pública implementada sem esses dois aspectos assegurados, e as agências reguladoras terão que se reestruturar. A ANA foi reestruturada para isso, né? E as outras agências, no âmbito dos entes subnacionais, também terão que repriorizar, né? Seja com remanejamento de servidores, enfim, encontrar uma solução que atenda esses dois preceitos. André, ainda temos uns minutinhos. Professora Sim. Sidneia, compacta, ok? Para a gente ficar dentro do tempo combinado. Ok, vamos finalizando, gente, que não é possível mais perguntas. O Felipe Aquino, foi dito mecanismos de tratamento coletivo e individuais. Gostaria de saber quais perspectivas quanto à reutilização do efluente sanitário. Algum programa ou plano que incentive ou estimule o reuso, por exemplo, do abastecimento humano ou industrial. E a última é do Rodolfo. Com a participação do setor privado no saneamento básico, o senhor avalia que os custos de acesso à água nas áreas urbanas e também rural para o consumidor final serão reduzidos? Muito bem. A primeira pergunta do Felipe, né, no que eu falei dos sistemas coletivos e individuais, eu estava exemplificando em cima da pergunta, se não me engano, do Rodolfo. Eu não lembro se foi o Rodolfo, mas quando ele perguntou das comunidades rurais, o que eu disse foi que parte da solução passa por soluções distribuídas e que hoje a tecnologia permite atender até mesmo casos unifamiliares ou de poucas residências com alta eficiência de remoção de carga orgânica, que com o ganho de escala, isso tende a reduzir os custos de aquisição. Lógico que em cidades, em metrópoles, cidades maiores, essas soluções individualizadas elas não vão fazer sentido econômico, né? Se passa para estações maiores, de forma que você tenha um menor OPEX, né? E com isso consiga, atendendo à legislação, ofertar o serviço para um número maior de usuários. Em relação à questão dos custos, né, se ele vai reduzir, se vai aumentar, tudo vai depender do arranjo regional, do bloco regional de prestação do serviço, né? Qual é o grande instrumento norteador que a política estabelece? Ele traz e reforça o princípio da modicidade tarifária, ou seja, a tarifa tem que ser a menor possível. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um equilíbrio econômico-financeiro. Então, a lei ela já diz o seguinte: mantendo as metas de qualidade na prestação do serviço e rumo à universalização, eu tenho que encontrar o número que traz o equilíbrio econômico-financeiro e, ao mesmo tempo, seja a menor tarifa possível. Se em algum lugar vai aumentar, ou se vai reduzir, ou se vai lá um pouquinho para cima, um pouco para baixo, vai depender do recorte. Mas o princípio da modicidade tarifária está consignado no novo marco legal, ou seja, a tarifa é a menor tarifa possível para a prestação do serviço. Princípio esse que já rege outros serviços prestados, como a luz, a internet, o telefone. É a mesma coisa. Temos aqui um serviço que é prestado que precisa ser remunerado para que se tenha continuidade na prestação. Na lei há outros detalhes, condições excepcionalíssimas e tal, que aqui o tempo não permite, mas que eu recomendo a leitura e o acompanhamento da implementação dessas políticas, aí, tanto no âmbito do governo federal, quanto também no âmbito do seu estado, do município,
e temos produzido e divulgado aí diferentes publicações que vão orientar a implementação efetiva dessa política. Além disso, será editado o decreto regulamentador da lei, né? Já está sendo feito e será publicado no menor tempo possível. E outros decretos que a lei apontou para a necessidade de regulamentação de pontos específicos. Há muitas perguntas sobre o novo marco legal e o próprio uso e a implementação da política, né, vai esclarecer e vai trazer os modelos, vai trazer os casos de sucesso que, por sua vez, vão inspirar outros que ainda não tenham atendido às metas a alcançar o caminho da sustentabilidade, o caminho da prosperidade e que tenhamos cidades sustentáveis, com melhor qualidade ambiental, com mais saúde e com mais qualidade de vida para as pessoas. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Foi uma hora maravilhosa, que passou rápido como uma conversa de 5 minutos, mas que, na profundidade que a lei traz, né, a gente não consegue cobrir todos os detalhes, mas eu espero que o objetivo, né, de trazer o assunto em pauta e despertar o interesse aqui desse público tão qualificado tenha sido atendido. A intenção aqui não era esgotar todos os aspectos e prismas do novo marco legal, mas sim trazer aqui um recorte dos seus principais pontos e das principais perspectivas e oportunidades que ele apresenta. Professor Marcos Fábio, agradeço mais uma vez a você e todo o corpo docente da universidade, e nós aqui no governo federal seguiremos trabalhando para a efetivação dessas importantes políticas públicas. Muito obrigado a todos. Secretário, nós que agradecemos uma palestra clara, transparente, muita firmeza e tranquilidade. Isto é muito importante, né? E nós, aqui do nosso lado, enquanto sociedade, estamos torcendo para que estas metas efetivamente são alcançadas. São 100 milhões de brasileiros excluídos. Ou seja, é uma grande oportunidade para trazer essas pessoas para um bem-estar, para uma qualidade de vida melhor. E do ponto de vista acadêmico, né, nós não estamos apenas torcendo, já estamos aí, eu vou pegar o Rodolfo, né? Daqui a uns dias vamos ter que levar o Rodolfo aí para bater nas portas do Ministério. E o Rodolfo, precisar ir através do DINILTA, através dos consórcios, a gente pode ajudar você, tá? Para que as pesquisas continuem. Então, essa meta de despertar o interesse, acho que foi plenamente atingido, ou seja, a semente foi plantada, o solo aqui na nossa universidade é fértil, perfeito? E esperamos que trabalhos se desenvolvam, tá? Então, nós queremos agradecer, passar a palavra para a professora Fátima, professor Emerson, caso desejem externar esse agradecimento. Lembramos a todos que fiquem durante a sala, mesmo após a despedida do secretário. A professora Cisneia, o Leandro e a professora Sara vão integrar e continuar dando mais informações. Fátima e Emerson. Boa noite, Marcos. Eu nem sabia que eu estava com o microfone aberto. Eu gostaria de agradecer imensamente ao secretário pela disponibilidade, pela clareza na exposição. Realmente acho que os alunos e nós também, que estudamos aqui, que estamos na academia, foi um momento muito rico. Muito obrigada, secretário, por disponibilizar aí, tirar um pouco, roubar um pouco do seu tempo aí, nós roubamos um pouco do seu tempo, mas para o departamento, para o curso de economia, foi muito bom. Agradecer ao professor Marcos Fábio pelo a ponte, né, por ter o convite, e uma boa noite, muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado, secretário. Uma boa noite. E quando estivermos em Brasília, passaremos para fazer uma visita e agradecer adequadamente. Por favor. Na próxima vez... Com a maior satisfação.
Na próxima vez, esperamos que venha presencialmente, como diz Fátima, comer uma carne de sol com piqui, fazer uma Exatamente. confraternização, que nós, do Eu Norte de sou Minas, goiano, então somos... de piqui eu entendo. Vou levar Bom os prazer. vou Quem levar sabe os no piquizinhos da minha produção, viu? Ah, maravilha, maravilha. Certamente estarei em algum momento próximo aí em Montes Claros, acompanhando os projetos de eliminação dos lixões, e será uma satisfação muito grande estar convosco pessoalmente. Muito obrigado, secretário. Um grande abraço. Boa Obrigado, um noite. forte abraço a todos. Obrigado, professores, alunos e nossa audiência. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Leandro, Sidneia, Sara, a partir de agora vocês comandam. Ok. Até mais. Ok. Então, gente, dando continuidade aí, Leandro e Cid vão acompanhando, me ajudando aqui no chat. Vou apresentar primeiro para vocês os brindes, né, as cortesias dessa noite, ok? Vocês me avisam aí na hora que estiver compartilhando. Tá compartilhando? Ainda? Agora sim. Tá, agora tá. Ótimo. Peraí que eu vou passar aqui. Ok, então vamos lá. Então, nessa noite a gente tem, né, os seguintes brindes. Um acessório da Rica, Bom Gosto e Estilo, então nós vamos agradecer a Marina. Uma carteira da Caffer, agradecendo às irmãs Clícia e Camila. Um acessório da Laluna. E 3 lanches do nosso acadêmico Hugo Luiz. A empresa é Kiwi Superfoods. Então, nós temos 3 lanches. Um combo com açaí família, um omelete, esse conjunto aí, suco e uma terena, e o outro uma tapioca, um suco e uma terena. Depois, hoje não sextou, mas quintou, né? Então, na quinta-feira, a gente está aí recebendo 3 pizzas de cortesia. Vamos agradecer ao professor Marcos Fábio. E, por último, não menos importante, uma barca com 50 peças da Rashik Temaqueria. Então, esses aí, e a Rashik, ela está mais uma vez presente aí na Semana de Economia. Então, já é nosso parceiro fiel aí da semana. Então, agora a gente vai fazer o sorteio. Eu vou tentar essa noite fazer o sorteio aqui por um sistema diferente, que é por nomes, ok? Vamos ver. Se não der certo, a gente volta para o sistema de... De números. De números. Bom, vocês estão vendo a tela aí agora? Ainda? Agora sim. Tá entrando. Beleza, então estão aqui, são 111 pessoas. Então, o que nós vamos sortear primeiro? Acessório, carteira e acessório nessa ordem, ok? Então, vamos sortear. Então, saiu na seguinte ordem. Tiago Chaves Silva. Segundo brinde, Saulo Fontes e Rosiane Araújo. Lembrando que nós... se não estiver aqui na cidade de Montes Claros, não teremos como ofertar o frete, aí seria por conta do ganhador, tá ok? Então, Tiago, Saulo, Fontes e Rosiane Araújo. Aí vocês vão me avisando. Enquanto isso, eu vou fazer o próximo sorteio, ok? O próximo sorteio, então, são 3 lanches. O primeiro é um combo de açaí, o segundo omelete com também as outras questões que eu falei, o terceiro é tapioca também com suco e o tereno. Segundo sorteio, então, nós temos Pablo Luiz para o açaí, para o omelete Álvaro Vieira, é o segundo combo, e o terceiro combo, Socorro Souza. E aí, gente, do primeiro, já o pessoal apareceu? Tiago, Saulo e Rosiane?
O Tiago já apareceu e o Pablo tinha dito que o nome dele não estava no sorteio e ele apareceu. Não sei como, mas apareceu, né, Pablo? Gente, aqui não é ordem alfabética, porque como vocês ficam entrando e saindo da sala, às vezes cai a internet, a gente vai copiando os nomes. Então, não necessariamente está em ordem alfabética, ok? Então, Pablo Luiz já apareceu aí. O Álvaro também. Álvaro também, beleza. Então, estamos aí, Rosiane e Socorro Souza. Sidné faz a contagem regressiva aí, Cid. Até 3, né? Porque já demos tempo. Vamos lá. Cadê? Rosiane Araújo e Socorro Souza. e Socorro Souza. Vamos lá. 1, 2. Cadê? O pessoal começou a usar a mesma figa do Pablo aqui. Meu nome não está no sorteio para dizer que vão ganhar. Rosiane apareceu. Rosiane apareceu. Nossa, Rosiane ganhou o acessório, hein, Rosiane? Eu estava doida com esse acessório, hein, Rosiane? Então, Socorro, a gente sorteia o último brinde do nosso aluno Hugo, tá? Da Kiwi Foods. Superfoods, e a gente, então, vai sortear só um agora, ok? Para fechar esses que nós fizemos. Então, o último lanche, que é a tapioca, com o combo lá com a tapioca. Perdão. Errei aqui, peraí. Isso. Então, vamos lá. Só um. Fica aí, gente. Quem gosta de tapioca? Daniel Prado. Então, no lugar do Socorro, Daniel Prado. Enquanto o Daniel vai aparecer, vai dando o ar da graça, nós vamos passar por sorteio da Quintou Pizza. Então, vamos lá. São 3 pizzas, tá? Então, vamos fazer o sorteio. O Daniel Prado já apareceu. Olha, tá vendo? O pessoal tá esperto. Então, vamos lá agora para o sorteio das pizzas, já que o Daniel já vai poder comer a tapioca aí. As pizzas nós temos Eliabe Rocha de Moraes, Douglas Souto, Kátia Souza. Então, vamos esperar aí um minutinho. Eliabe Rocha de Moraes, Douglas Souto e Kátia Souza, com S. Kátia está presente. Kátia esperta. Vai comer pizza, Kátia. Pode te convidar a gente também. Eliabe e Douglas. Acho que estão ok. Eliabe está no participante, mas não mandou mensagem ainda. Acho que Eliabe não gosta de pizza. Eliabe tá fitness, ou então Douglas estão fitness, não estão querendo pizza. Então, vamos lá. Cid, contagem. 3. Kátia está presente aqui, Fátima postou aqui. Não, Kátia tá ok. Kátia já foi. Faltando 2 Eliabe e Douglas. Isso. Ok, isso. 2. 3. Perderam a pizza. Pronto. Vamos mais 2 Vamos pizzas. sortear mais 2 pizzas. Olha o pessoal da Figa aí. Olha, vamos lá. Mayra Cristina Sapori. É a Maíra Cristina de perdão, novo. coitada, Maíra, minha filha. Maíra, gente, de novo. Maíra Ela tem que jogar na loteria. Maíra Cristina Sapori e Nixon Marques Martins. Mas ela tá aí? A Maíra está. Cadê ela? Que ela é sempre lenta para escrever, mas ela já me mandou mensagem aqui. Não é para mim. Fala com ela para pôr na página, né? Senão eu vou falar que a gente está beneficiando a Maíra. E desculpa, Maíra, que eu ia... Vamos lá, que eu perdi. Maíra, Nixon, cadê o Nixon também? Marques Martins. Então, vamos lá, gente. 1. Ainda não. 2. E aí? Cadê? Não apareceu? Não, então vamos de novo. Então, dessa vez ela vai ficar sem pizza. Então, vamos lá. 2 pizzas de novo. Vamos embora. Monique Pereira da Silva e Henrique Emanuel Souza. Eirique, né?
Henrique, Monique Pereira da Silva e Henrique Emanuel Souza. E aí, Cadê, gente? O povo não tá querendo uma pizza. O pessoal não quer pizza, eu acho que deve botar o nome dos professores na pizza. Eu acho que vai ter que fazer isso, viu? Acho que se tiver que ter mais um sorteio, nós vamos combinar o último dia 2 pizzas dos professores, hein? Ok? Escreve aí, gente. Faz a figa do Pablo que funcionou. 3. Ok, a Monique parece que não 2. está. E o Henrique. Então, pronto. Ó, Vamos último sorteio. Fica esperto, gente. Se não der, vai ficar para os professores, hein? Para sortear, para comer no final da semana de economia. Última vez aí, então. Vamos lá. Wedvan Martins Araújo. Letícia Borges. Olha, Letícia. Wedvan Martins. E Letícia? Vamos lá. Posso contar? Pode contar. Pode contar. 2. Cadê? Estão dizendo que o Herderson está. O Herderson se manifeste, por favor, então. É o Edvan. O Edvan, perdão. Já manifestou? A Fátima disse que ele se manifestou e eu não vi. Então, o Edvan levou uma pizza. Ela também falou. Bem. O Edvan, ok. Então, a gente fica faltando uma pizza, tá? Então, vamos tentar a última vez aqui. Gente, pizza de novo. A última oportunidade. Sorteando. Rodolfo Ribeiro. Rodolfo Ribeiro. Rodolfo Ribeiro, onde está? Rodolfo já apareceu. Rodolfo é esperto. Rodolfo é esperto. Muito bem. Muito bem. Bom, agora o grande finale, né? O nosso último sorteio do dia. Uma barca com 50 peças, né? Todo mundo de olho aí na barca da Rachique Temaqueria. Então, vamos lá. Um prêmio sorteando, façam figa aí. Guilherme Adriano dos Montes. Olha aqui. Gente, eu achei que era meu marido, que azar. O xará aí, Guilherme Adriano, por gentileza. Guilherme Adriano. Tinha uma pessoa aqui em casa já fazendo a dancinha. Pois é. Foi por pouco. Guilherme Adriano, vamos lá. Guilherme Adriano, se manifeste, vamos contar. 2. Eu acho que vai ser o cheque. Então, não? Podemos ir lá de novo? Então, pode, ele não está nem participando. Então tá, novo sorteio. Roberta Ribeiro Lopes. Gente, essa Roberta não apareceu aí outra vez? Não, né? Impressão minha. Roberta Ribeiro Lopes. Roberta, uma barca com 50 peças, Roberta. Roberta, todo mundo convida a gente. Apareça, Roberta. E aí? Tá aí no chat? Ainda não. Tá não. Então vamos de novo, hein? 1, 2, 3. Então vamos lá. Sorteando Gilvan Souza. Gilvan Souza. Gilvan. Vamos aí, meu filho. Gilvan, ok, apareceu. Já ganhou uma barca. Gente, então, parabéns a todos, né? Os sortudos da noite e aqueles que desperdiçaram, o que a gente pode fazer, né? Fica para a próxima. Então, a semana que vem nós teremos mais atividades, como o professor Marcos Fábio já citou anteriormente. E eu passo a palavra, então, aos professores Leandro e Sidneia para fazer o encerramento. Boa noite e obrigada pela participação. Boa noite. Vamos agradecer todo, o palestrante, que pela explanação foi grandiosa, ao coordenador do curso, professor Emerson, a professora de Fátima, chefe do departamento, a toda a universidade.
e a todos os professores e acadêmicos do curso de Economia. Estamos aí lutando por uma ótima semana de Economia e, graças a Deus, estamos sendo abençoados aí. Boa noite a todos. A professora Sidné também, minha companheira de trabalho hoje. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, né, a chefia de departamento, a coordenação, a equipe que organizou a Semana de Economia, o professor Marcos Fábio, que fez aí um trabalho excelente essa noite, o nosso palestrante que já se foi, ao público todo, mas eu também gostaria de agradecer imensamente os alunos que estão participando da equipe de apoio, viu? Lembrar que o trabalho de vocês está maravilhoso. Então, muito obrigada e não acabou. Segunda-feira tem mais. Gente, estamos esperando por vocês. Desculpa, Cid, só uma questão. Aqui, estão perguntando no chat como é que faça pegar os brindes. Nós vamos enviar as informações pelos e-mails que vocês cadastraram no Simpla, ok? Por isso que a gente estava anotando os nomes aqui, tá bom? Isso, exatamente.